Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marion, eu sou advogada e hoje nós vamos falar sobre um tema que ele está citado dentro da mais maravilhosa e apaixonante das matérias do universo jurídico, que é o direito do trabalho. Nós vamos falar sobre as características da relação de emprego. Bem, relação de emprego é espécie de relação de trabalho. Relação de trabalho, por sua vez, é gênero, que engloba o trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso, dentre outros. E a relação de emprego é composta dos seguintes elementos fático-jurídicos. É o trabalho realizado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Nesse sentido, preleciona o artigo 3º da CLT ser o empregado, toda pessoa física, que presta serviço de maneira não eventual ao empregador, sobre dependência desse, mediante salário. Agora nós vamos tratar de cada um desses elementos de maneira não exaustiva. Primeiro elemento, trabalho realizado por pessoa física, ou seja, pessoa jurídica não pode ser empregado. É importante mencionar que alguns empregadores, como forma de pagar menos verbas previstas na legislação do trabalho, eles acabam por querer contratar esse empregado sob a forma de pessoa jurídica. Entretanto, no direito do trabalho rege o princípio da primazia da realidade. E estando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, esse vínculo ele vai ser reconhecido. Agora, o segundo elemento é a pessoalidade. A relação de emprego ela tem caráter intuito personae. Intuito personae quer dizer, o empregado ele não pode fazer-se substituir-se. Essa relação é infugível. E desse modo, somente esse empregado pode cumprir as suas funções. Salvo algumas exceções previstas na legislação do trabalhista, como no caso das férias, de licenças. Nesse caso, haverá substituição, mas sempre de maneira não contínua. O terceiro elemento é o trabalho exercido de forma não eventual. Quer dizer, esse trabalho se prolonga no tempo. O exercício desse trabalho, ainda que não se dê diariamente, ele se prolonga no tempo. Por exemplo, o trabalho exercido todos os finais de semana. Então, haverá essa continuidade da prestação de serviços, diferentemente do trabalho eventual, que ele se ocorre de forma esporádica. Agora, próximo elemento é a subordinação. Subordinação, ela traz à tona a ideia de sujeição, submetimento à ordem de terceiro. Cabe frisar que na relação de emprego, essa subordinação ela se apresenta da sua forma objetiva, ou seja, a subordinação ela se incide sobre o modo de realização da prestação de serviços e não sobre a pessoa do empregado. Próximo elemento, o próximo elemento é a onerosidade, sendo que a relação de emprego ela é essencialmente econômica. O empregado ele presta o serviço visando receber uma contraprestação. Essa contraprestação, segundo a legislação do trabalho, ela pode ser tanto em pecúnia, em dinheiro, como em utilidades, que é o denominado salário in natura. E essa remuneração ela pode ser tanto em parcelas fixas ou variáveis. Bom, agora acabamos de tecer o comentário sobre esses 5 elementos e é importante nós mencionarmos o elemento da alteridade, que é tido por muitos doutrinadores também como um elemento fático-jurídico da relação de emprego. A alteridade traz a ideia de risco do negócio e esse risco deve pertencer sempre ao empregador. Nesse sentido, até o artigo 2º da CLT, ele dispõe que empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, dirige e assalaria a prestação pessoal de serviços. Bom, pessoal, por hoje é só. Terminamos a exposição sobre a caracterização, as características da relação de emprego. Por favor, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Muito obrigada